Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos novamente fazer mais uma review do dia de ontem do meu grind. E ontem foi um dia desafiador, é aquele dia que você começa muito bem e depois você vai muito mal. E ontem foi exatamente esse dia em que eu comecei muito bem, consegui já 5 dólares de lucro logo de manhã ali, uns sítios muito bons, tive um retorno muito bom. E no final do dia acabou que tudo deu errado e eu voltei para estaca zero. Então esses dias são frustrantes, mas a gente tem que novamente não olhar só para esse resultado de curto prazo, mas a gente tem que olhar para o resultado de longo prazo. E quando a gente olha para o resultado de longo prazo e olha para os nossos jogos, a gente vê que está dando muito certo. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Começamos aqui com algumas mãos que a gente já foi foldando. 7-2 a gente foldou, Rei 2 a gente foldou, 9-6, 3-2. Primeira mão do nosso jogo aqui, a gente teve um Rei e Dama naipados. A gente abriu ali, na verdade a gente não abriu, né? A gente puniu aqui o TG, que é muito importante. Essas mãos aqui a gente vai querer punir, justamente porque se a gente dá call aqui, a gente vai trazer muitos jogadores da nossa esquerda aqui pro flop. A gente não quer trazer essas pessoas pro jogo, a gente quer fazer elas foldarem. Então a gente fez ali um raise, poderia ter sido 120, poderia ter feito 3x ali, mas eu preferi fazer 110. A gente tomou alguns folds ali, o TG acabou foldando também, então a gente acabou puxando ali 200 fichas sem nem ir pro flop, né? Passou mais algumas mãos aqui, a gente chegou nesse rei 7, a gente pagou, né? A gente tem muita odd aqui para dar esse call. A gente deu esse primeiro call, fomos aí pro flop, a gente não acertou nada, não vai ficar caçando flush draw, não vai ficar caçando nada do tipo. A gente simplesmente foldou, ainda mais porque foi um size bem alto aqui que o cutoff fez. Então a gente não vai se envolver muito nessas mãos no início de jogo. 10-9 a gente foldou, Rei 4 a gente foldou, 4-3 a gente foldou. Dama valete aqui do hijack, a gente tá nosso range de open aqui, né? A gente vai abrir Dama 10 mais offsuit. Tem um amigo meu, na verdade é um amigo não, um rapaz que eu gosto bastante dos vídeos dele, fala desnaipadas. A gente tem aqui com valete Dama desnaipado. A gente abriu aqui, tomou ali o call do Big Blind. A gente fez a C-bet padrão, né? Tomou o primeiro call, mais um check, fizemos uma segunda aposta aqui, tomamos um raise. E aí, aqui nesses boards aqui, justamente porque a Débora aqui, eu já vi um pouco do jogo dela, eu sei que ela é muito tight, então quando ela faz um raise assim, ela tá demonstrando muita força. Então ela pode aqui ter As Dama, ela pode aqui ter Dama 10, ela pode ter várias mãos aqui. De novo, nesse início de torneio eu não quero ficar me envolvendo muito em caçar, porque é capaz de ela me dar um raise aqui, depois fazer uma baita de uma aposta no river e a gente vai ficar numa situação difícil. Ok, eu simplesmente foldei, tá tudo certo, vamos seguir o jogo. As e Rei aqui, a gente teve a abertura da Débora ali de novo. Aqui a gente deu o shove, né? A gente tá com 11 Big Blinds, a gente chovou. Tomamos o call e ela tinha As e 10. Aqui já foi uma jogada mais estranha, né? Porque eu vi que ela era bem tight ali. Esse call de As e 10 até me assustou, né? De ela ter feito esse call de As e 10 off. Mas vale ali também botar uma nota nela ali, né? Quem sabe, até olhando para essa forma que ela estava jogando aqui, quem sabe até ela poderia estar apostando com dama, até poderia estar apostando com 10, ou até estar feita aquela jogada anterior com flush draw, né? Então eu acho que vale até a pena, quem sabe, revisar aquela outra mão ali e ver exatamente como é que a gente poderia jogar melhor. 10-2 a gente foldou, 4-2, vala 6, 10-4, a gente foldou várias mãos aqui, até a gente chegar nesse As. Esse As aqui a gente abriu, tomou um shove, e aí com certeza a gente vai dar call, né? Acho que não precisa nem essa mão aqui, ela joga sozinha, né? A gente não precisa explicar muita coisa. Passamos aqui mais algumas mãos. As de 4 a gente acabou foldando aqui. Ângelo, mas quais são as mãos que a gente vai dar call? Vamos ver aqui no C+, vamos perguntar pro C+, quais são as mãos que a gente daria call aqui contra esse shove. Olha só que interessante. Aqui a gente deveria ter dado call. Mas aí, aqui entra um fator muito importante que eu quero que você preste atenção. Por exemplo, a gente tem que entender que o IC+, ele está calculando aqui, ele está calculando o field como um todo. Agora a gente tem que perguntar o seguinte, o IC+, ele está falando que o Small Blind, ele vai estar chovando isso aqui. Tá? Em tese é para o Small Blind chovar isso aqui. Será que esse Small Blind aqui, do jeito que ele estava jogando, ele está exatamente chovando isso aqui, tudo que ele tem que chovar? Porque o nosso field, ele acaba chovando menos do que ele deveria. Tá? Em situações assim, de Small Blind contra Big. Esse Blind War aqui, ele vai ser muito relativo. Então, quais são será que ele vai estar chovendo com isso aqui tudo? Eu acho que ele não vai estar chovendo com isso aqui tudo. Então, a gente tem que calcular, tem que falar para o C+, o que é aqui que o nosso vilão está chovando? Então, ele não vai chovar 6 e 5, ele não vai chovar essas mãos aqui marginais assim. Eu também não creio que ele vai chovar esses valete aqui. 4-3 naipado, eles não chovam. O field não vai chovar essas mãos aqui naipadas que deveriam chovar, não vão. 10 e 7 eu acho que eles não vão chovar também.
Vala 2 até Vala 5 eu acho muito difícil. Aqui eu tô fazendo uma análise pelo que eu vejo do field, tá? Eu não vejo essas mãos chovando. Aqui alguns reis aqui eu também não vejo chovando. Esses valetes aqui, dama aqui eu também não vejo. Vou deixar até um dama 7 aqui, mas eu também não vejo muito chovando. Os reis que deveriam chovar também não chovam tanto, mas vamos deixar um rei 5 ali. E a gente tem que falar isso mais, né? O nosso vilão, ele é mais tight, ele não chova tudo aquilo que ele deveria chovar nessa posição. Ele vai chovar mais ou menos isso aqui. Então a gente calcula e agora a gente vai ver se aquele nosso As 4 realmente ele tá dando call ainda ou não. Então agora, frente a esse novo range que a gente colocou no nosso vilão, olha só como já muda tudo. Então, nossa, eu fiz ali no IC+, e tipo, deu que é muito call. Só que quando a gente vai realmente entender o field e falar, não, mas esse vilão aqui, ele não joga dessa forma como o field deveria jogar. Ele não joga de forma perfeita como o field deveria jogar. Ele tá chovando isso aqui. E agora, frente a essa mudança, esse As 4 ele é muito fold. Então olha só que interessante como uma mão que vai de muito call pode ir para muito fold, só de acordo ali com o que o nosso vilão tá jogando. Então a gente acabou foldando. Então na minha visão, acho que esse fold aqui continua sendo bom, porque esse cara aqui ele não vai chovar o que ele deveria chovar. Então a gente seguiu o jogo. A gente foldou mais algumas mãos, 6 e 5, 4 e 2. Tomamos show de 7 blind, a gente não vai pagar. As de 2 ali também a gente não vai. Ângelo, aqui que a gente estaria dando rei steal aqui de ases offs, né? Que não são naipados. A gente estaria dando as e 10 off aqui, já seria um chove. Por quê? Porque quando a gente está tendo uma abertura do cutoff ou do button, ou do small blind, quando a gente está no big blind, a gente tem um range de rei steal. E é muito importante você ter a noção desse range de rei steal. E esse range de rei steal está lá no meu curso, Viver de Sitting Go. Você pode adquirir esse curso aqui no link da descrição. E você vai aprender todos os ranges que você deve montar para jogar o Sitting Go aqui e ser um jogador mais lucrativo. Então a gente foldou mais algumas mãos aqui, esse rei valete a gente também foldou. Valete 10 a gente foldou, 6 e 3, 4 e 3. Olha só como a gente foldou várias mãos aqui. Depois aqui a gente recebeu um walk. Mas olha que interessante como a gente foi jogando, foldando várias mãos ali que a gente não teve realmente cartas para jogar. O field também estava foldando bastante. Foldamos aqui 9-2, 7-6. Olha só como a gente foi foldando. E não tem problema. As pessoas ficam muito preocupadas em terem que chovar uma mão. Porque não tá vindo mão, eu tô com 6 blinds, olha só, eu tô com 6 blinds. Meu Deus, eu vou ter que pegar qualquer mão aqui, quem sabe... não tá vindo mão, então eu vou pegar esse rei 5 aqui e vou chovar daqui nessa posição. Vamos imaginar que a gente tivesse tomado essa decisão. A gente estaria perdendo 0.33 big blinds. Isso aqui é muita coisa. Qualquer coisa acima de 10 já é muita coisa, tá? Então a gente não pode simplesmente falar assim, nossa, eu tô desesperado ali porque eu tô com pouca ficha. Então um ensinamento que você tem que entender jogando Sitting Go, principalmente turbo, é você aprender a lidar, a jogar com pouca ficha e aprender a lidar com a questão emocional de você ver que você está com pouca ficha, né? Então aqui, se você percebeu, eu sou o último colocado do torneio e eu continuo foldando várias mãos aqui e tipo, tá tudo certo, não tem problema. Então ó, a gente foldou ali, foi foldando, olha só, a gente já tá com 5 blinds. Esse 10-10 aqui, a gente chegou o momento, 5 blind, a gente chovou, acabou passando. 3-3 a gente não vai nesse chove do vilão aqui. Foldamos mais algumas mãos, foldamos 8-6, 8-2, 5-2. Ó, chegou aqui, a gente tá com 4 blinds, big blinds, tá tudo certo. Chovamos aqui, tomamos um call. E acabou que a gente enfrentou rei 10 aqui. E a gente acabou dobrando, já estamos com 11 big blinds. Chovamos direto esse As de 8 aqui, novamente, né? Agora a gente tem que entender qual é o range que a gente vai dar chove direto aqui. Todos os Ases naipados, eles vão chegar de chove direto aqui. A gente está no four-handed, a gente está na bolha. Então a gente quer pressionar todos os nossos vilões ali. A gente tem o small blind que está com 7 big blinds. E justamente por esse small blind aqui tá com 7 big blinds, o range de call aqui do button e do big blind, ele vai ficar muito, muito curto. Porque eles não querem arriscar perder o torneio antes aqui do small blind cair. Então a gente vai aproveitar e vai chovar essas mãos aqui justamente para roubar esses blinds. Então a gente foldou mais algumas mãos. Esse rei 10 aqui eu acredito que a gente poderia ter jogado. Vamos ver aqui, vamos confirmar no C+, olha só. Era um chove bem claro, na verdade, mais 0.15. Eu acabei foldando essa mão aqui. E aqui é que a gente começa a encontrar vários erros, porque esses erros na bolha, esses erros aqui quando a gente está nesse momento do torneio, que a gente está no four-handed, isso aqui vai acabar custando muito caro lá na frente. Então a gente tem que justamente entender quais são os ranges que a gente vai chovar aqui. Esse rei 10, por exemplo, era muito chove e a gente deixou passar. Passou mais algumas mãos, agora a gente chegou nesse valete 8, a gente chovou. Será que o valete 8 era chove aqui? Será que a gente jogou fora? Olha só, já estava um pouquinho fora. Seria valete 9 mais. Mas ainda eu acredito que nesses ranges aqui,
a gente chovar um pouquinho mais do que necessário é muito melhor do que a gente chovar um pouco menos, tá? Nesses ranges aqui a gente tem que aproveitar porque o field vai foldar bastante, a mesa já estava foldando bastante. Então a gente teve o shove ali, a gente acabou não pagando. Esse 3-3 foi uma mão que eu fiquei em dúvida no momento lá do torneio, mas realmente era fold, a gente só vai pagar esses shoves aqui com 5-5 mais. E a gente passou mais algumas mãos aqui. Dama 5 a gente foldou, 10-6 a gente acabou foldando. Rei 9 a gente recebeu um walk, né? Não, a gente chovou, né? A gente tomou o limp, com certeza, a gente tomou o limp, a gente fez o chove. Valência a gente foldou. E a gente chegou, olha só, olha que interessante isso aqui. A gente chegou no heads up, foldando várias mãos, chegando ali com o momento que a gente teve 4 blinds, 5 blinds, e é muito importante você perceber isso. Não se desespera quando você está com pouca ficha, tá tudo certo. Segue o plano, segue a estratégia, construa seus ranges de forma estratégica, construa seus ranges de forma lucrativa, que não tem problema você ficar com pouco blind. Rei 9 aqui, obviamente, a gente chovou. 8-2 aqui, a gente lembra que a gente não tem fold do botão, acabou que a gente acertou ali, aí no flush draw a gente poderia, quem sabe, ter betado, mas a gente preferiu jogar de check, e acabou que splitou ali, se a gente tivesse betado nesse turn a gente teria puxado. E aqui, a gente acabou o torneio aqui, infelizmente eu acho que não puxou o restante das mãos, mas a gente acabou perdendo esse torneio, se não me engano foi na mão seguinte ali, num flip. Mas o que eu quero trazer para você desse torneio específico aqui? Você entender que não tem problema nenhum você ficar com pouca ficha, você construir ranges sólidos e você não se desesperar quando você vê ali que você está no último lugar e de repente você vê uma mão ali, quem sabe, você está com 10, um valete 10 ali off e você fala, nossa, mas eu tô aqui já um tempão sem vir mão, eu não sei o que eu vou fazer, então eu acho que eu vou acabar chovando isso aqui mesmo. A gente acaba pensando assim, já que não tá vindo nada, eu vou aproveitar a mão melhorzinha que apareceu, já vou ir. E muitas vezes essas decisões nos fazem perder muito dinheiro no longo prazo. E no curto prazo também, na verdade, né? Então, olhando aqui essa estratégia que a gente seguiu um range mais sólido, a gente jogou de forma bem tranquila, a gente jogou as mãos realmente que a gente deveria jogar, a gente foldou as mãos que a gente deveria foldar, e a gente, mesmo sendo o último lugar em ficha, a gente chegou no heads up e ainda conseguiu um bom retorno sobre o investimento que a gente fez ali, só porque a gente jogou de forma inteligente, de uma forma estratégica, né? Então, leva isso para o seu jogo, pensa sobre isso. Acho que o fator principal para você ser lucrativo nesses sitting goals, principalmente o micro, é você construir muito bem os ranges que você joga, você construir muito bem os ranges que você vai dar call ou que você vai dar tribet, e você construir muito bem os ranges que você vai dar steal. Eu acho que essa construção de ranges é o principal fator que você tem que desenvolver no seu jogo. Por quê? Porque o pós-flop, ele é gigantesco. Você entender sobre pós-flop é muito mais desafiador do que você entender sobre ranges pré-flop. Então você tem que construir o seu jogo frente àquilo que você consegue construir de uma forma mais prática e mais precisa. Então os ranges, eles são construídos de forma muito precisa, muito estratégica. Então você consegue ter exatamente a noção de que quais mãos que você vai abrir em qual posição, quais mãos você vai dar call, quais mãos você vai dar tribet, quais mãos você vai dar re-steal, e isso você consegue construir de forma prática. Então, se você quer ser lucrativo nesses torneios micro, foca na construção dos ranges, estude muito bem os ranges, entenda o que você vai fazer em cada posição, entenda cada jogada que você vai fazer, que depois, quando você constrói um range forte e sólido, o pós-flop ele também fica mais fácil. É muito problemático você ir pós-flop com ranges fracos em posições erradas, fora de posição, range fraco, fora de posição, tudo isso é muito mais difícil. Então, quando a gente constrói um range sólido, prático e estratégico, até o pós-flop fica mais fácil. Então, coloca a sua atenção no pré-flop nesse primeiro momento. Se você está construindo agora a sua carreira nos micros, foca nesse pré-flop, entende sobre ranges, constrói os ranges, estuda aqui que você vai abrir de cada posição. Se você tiver a possibilidade de, quem sabe, assinar o ICMizer, assina o ICMizer, assina esses aplicativos que vão te ajudar a construir os ranges, saber o que fazer em cada posição. Isso aqui é muito importante, esse range de você chovar, esse range de você dar call e chove, também é muito importante no sitting goal, porque você vai enfrentar isso várias vezes. Então é muito melhor você estudar aquilo que você vai enfrentar mais vezes do que você, quem sabe, estudar flops muito específicos, em posições muito específicas que você não vai se colocar ali muitas vezes. Então estude aquilo que você vê mais vezes durante o seu jogo, que vai ser range de abertura, range de call, range de chove, range de re-steal.
pense sobre isso, pense no jogo de forma estratégica, constrói um range sólido que você vai ver que o seu jogo vai evoluir para níveis inimagináveis. Se você quer aprender comigo, se você quer estudar realmente como ser lucrativo no Sitting Go e como viver de Sitting Go, vê ali o link que está na minha bio, que é o meu novo curso Viver de Sitting Go. Lá você vai ter todos os ranges, lá você vai aprender tudo que você precisa para realmente ser um jogador mais lucrativo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e aqui eu quero saber como é que eu posso melhorar ainda mais meu conteúdo para que você seja mais beneficiado e aprenda a ser um jogador e uma jogadora mais lucrativa, quem sabe faturando até $1000 por mês aqui com o Sitting Goals. Te vejo no próximo vídeo e fique com Deus.